Ô Fred, claro que você comentou, né, sobre o impacto da política de preço e muita gente fica especulando, né, se talvez o resultado fosse melhor por conta de uma política de preços mais adequada e que acabasse absorvendo um pouco dessa volatilidade. No fim das contas, a gente poderia pensar num resultado melhor da Petrobras com uma alteração na política de preço. Você vê esse resultado como talvez uma pressão ou talvez um indicador de que a Petrobras possa reavaliar esse tipo de política ou, dadas as circunstâncias, esse tema acaba sendo um não tema dentro da companhia? Olha, eu acho que assim, é difícil dizer se não há discussões nesse sentido de mudança dentro do conselho, dentro da diretoria. Mas eu não acho que isso é um tema prioritário, não acho que a gente vai ver nenhuma mudança no curto prazo, tá? Eu acho que muito provavelmente a gente deveria ver essa mesma política pelo menos até as próximas eleições e até ter uma troca na diretoria e no conselho, tá? Então acho difícil. Acho que a probabilidade é baixa de você ter uma mudança nesse sentido. Agora, que a política é subótima, ela é. Né? Não tem o que discutir. A Petrobras vai operar no prejuízo, vai perder dinheiro? Não. Mas por custo de oportunidade, a empresa deixa de ganhar. Né? Acho que a gente pode colocar dessa forma. Por quê? Porque se a Petrobras ela fosse uma empresa que repassa 100% do valor dos combustíveis para o consumidor final, ela ia estar maximizando o lucro, ia estar maximizando a rentabilidade, né? O que ela tem feito é evitar repassar essa volatilidade. Então, na prática, a empresa ela opera com bandas de preço, né? Onde os preços de combustíveis eles vão flutuar entre essas bandas, né? A banda inferior, né, de preços mais baixos, ela seria o custo de oportunidade da Petrobras, né? Ou seja, né, o quanto que a Petrobras ela ganharia para exportar os combustíveis, tá? E a banda superior, a banda de cima, é o quanto que a Petrobras ela importa combustíveis, né? Então, quando você pega o IPP, né, o preço de paridade de importação, e o preço de paridade de exportação, né, são justamente essas duas bandas através das quais a Petrobras ela mantém os seus preços de combustíveis. Quando o preço ele sobe, fica próximo da banda de cima, ela pode fazer um reajuste para baixo. Quando fica próximo da banda de baixo, ela pode fazer um reajuste para cima. Então essa vem sendo um pouco da estratégia da companhia. E naturalmente isso evita repassar a volatilidade para o mercado, né, ajuda do ponto de vista da inflação, ajuda do ponto de vista da previsibilidade dos demais setores, né, dado que você pega diesel e gasolina, né, você tem impacto indireto, né, em todas as cadeias produtivas, preço de alimentos, né, transportes e por aí vai, o que é por natureza inflacionário. Então a Petrobras, a companhia, ela vem evitando repassar isso imediatamente. Então ela tem esperado deixar, ela tem operado com uma certa margem de segurança, só que isso não maximiza o valor para o acionista, né? Isso, na verdade, é uma política da Petrobras, né, de defesa, no sentido de conseguir entregar valor para outros stakeholders, né? O próprio governo, a sociedade como um todo. Então, tem um equilíbrio aí da companhia entre o lucro, né, e o que ela pode fazer em termos de questões sociais mesmo e interesses do governo, né? Então, eu acho que a Petrobras ela tem conseguido equilibrar isso na balança, tá? Mas se você for perguntar e dizer, mas se a Petrobras ela quisesse maximizar o lucro, essa é a política correta? Com certeza não. A política correta seria seguir puramente os preços de paridade de importação. Só que isso ia trazer outros problemas, né? Igual a gente viu lá atrás, greve dos caminhoneiros, né? Impopularidade, fritura do presidente da companhia. Então, tem uma série de outras questões envolvendo principalmente risco de imagem e interesses do governo, e interesses da população como um todo, de outros setores, que impactam nessa decisão. Mas, ao mesmo tempo, né, é uma falácia dizer que a Petrobras está operando no prejuízo, né? Os números não mostram isso. Ou dizer que a Petrobras vai quebrar se continuar fazendo esse tipo de Uhum. política, porque isso não é verdade. É muito diferente, Felipe, do que a gente viu lá atrás no governo Dilma II, né? Quando a Petrobras ela estava ainda numa. Desculpa, pode falar. O tempo estava me cobrando aqui, mas você comentava, né, sobre a própria questão que eu te coloquei a respeito
de se uma alteração na política de preço poderia dar um melhor resultado e se talvez isso possa estar sendo debatido internamente ou poderia ser algum tipo de tema em discussão. E você estava até chegando, né, na fase em que falava assim, diferentemente do que aconteceu na época da ex-presidente Dilma Rousseff, justamente para traçar essa comparação. E eu peço a gentileza de você concluir, por favor. Obrigado, Felipe. Não, se deixar aqui a gente fica falando direto, né? Bom que você interrompeu e puxou o comercial. Mas aqui, falando um pouquinho sobre essa comparação, né? Assim, respondendo a tua pergunta diretamente, eu acho que não deve ter mudança na política de preço, pelo menos até as próximas eleições e trocar diretoria e conselho. É, eu entendo que a política ela é subótima, mas ela não gera um prejuízo para a Petrobras. E diferentemente do que aconteceu no governo Dilma II, né, que era a comparação que eu estava fazendo, lá atrás em Dilma II, a Petrobras ela tinha uma representatividade de exportações oriunda do pré-sal muito baixa. O pré-sal ele ainda estava em ramp-up, né? A empresa ela estava investindo no pré-sal. Hoje a Petrobras, a maior parte do EBITDA, do resultado, vem da exportação ela faz a exploração e produção, que é a principal parcela do resultado. Mais de 70%, quase 80% dessa produção vem do pré-sal a custo baixo, e a Petrobras tem um excedente de exportação. Então é aí que ela ganha mais dinheiro. Então, se ela tem uma política subótima no refino, isso, apesar de naturalmente impactar a rentabilidade, não é o que vai mexer tanto o ponteiro, porque o que vai gerar mais resultado para a empresa é justamente a exportação de óleo cru, né, de petróleo. Então, o ponto aqui é que, apesar da política ser subótima, né, não acho que isso seja algo tão detrator na Petrobras, diferentemente do que acontecia no governo Dilma, onde isso tinha um peso bem mais relevante pelo fato da empresa ela não ter o pré-sal ainda rodando em pleno funcionamento. Lembrando que a Petrobras, nos próximos 5 anos, deve ampliar a capacidade do pré-sal, né? Então, a gente está falando de uma empresa que vai ter a produção crescente e cada vez mais as exportações vão representar uma quantia mais relevante do resultado da Petrobras e o refino vai representar uma quantia menos relevante do resultado da companhia.